Cara e xadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez. Se você quer atacar na abertura italiana, dá uma olhada nessa partida do Nakamura, que vai ser muito boa para você. Essa partida vamos analisar a partida da sexta rodada, Nakamura de brancas e Ding de pretas. Vamos ver essa abertura italiana que foi muito interessante. E4, E5, siga aqui cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Estamos aí diante de uma abertura italiana. Uma abertura que eu recomendo muito que você jogue e tenha no seu repertório de aberturas. E jogo o lance cavalo F6. E como eu já comentei em alguns outros vídeos, não recomendo o lance cavalo G5 aqui, que muitas vezes permite o ataque lá em F7, mas você vai ter que conhecer muita teoria, porque depois de cavalo G5 tem o lance D5. E tudo isso aqui se transforma numa outra italiana, numa série de teoria que você vai precisar conhecer para jogar esse lance. Então, não recomendo aí jogar o lance cavalo G5. Então, D3, lance normal, defendendo o peão de E4, bispo C5. E aqui eu recomendo jogar com o roque, tá? É o lance que eu acho mais interessante. Ele jogou com C3, que também é possível. Eu só não gosto muito do C3 agora, porque dependendo da ordem de lances, pode vir um lance como D5. E muitas vezes esse peão de D3 ele tem dificuldades, né? Permite lance bispo G4, então eu prefiro jogar o C3 após o lance D6. Mas tudo é jogado aí, tudo é possível de jogar nessa posição. D6, então não teve essa dificuldade. Roque, roque. E agora o Nakamura jogou o lance Torre 1. É um lance que eu não recomendo para meus alunos o Torre 1 agora, porque permite lance cavalo G4. É um lance um pouco chato, então eu prefiro jogar H3 nesse momento, eu acho mais seguro nessa ordem de lance. Não mudou em nada na partida, mas recomendo que você siga uma ordem de lance que você consiga sempre estar seguro aí da posição que você quer chegar. E se na italiana você errar a ordem de lance, às vezes você pode ficar em posições que você não estava esperando. Não que sejam ruins, mas você vai ter que conhecer elas também. Então, torre 1. E aqui jogou o lance A5. E depois de A5, tem algumas maneiras aqui de jogar de brancas. Né? No caso aqui jogou com H3 e H6. Agora o próximo lance tem algumas opções que você pode escolher aqui. Por exemplo, nesse caso, o lance bispo B3 é um lance bem comum nessa posição. Por que bispo B3? Porque se tiver bispo E6, você joga bispo C2 e você evita a troca dos bispos e mantém o seu bispo em jogo, tá? Mas aqui ele fez uma outra escolha, jogou cavalo D2. E esse lance permite o bispo E6. Então, se você não quiser cair nesse tipo de posição, eu recomendo que jogue o bispo antes aqui para B3 e depois para C2. Então, você percebe que pela ordem de lance que o Nakamura fez, dá para cair em várias posições de italiana diferentes. Então, é muito importante você conhecer a ordem de lances. Então, bispo B5, evitando a troca, e dama B8. Esse lance é bem interessante. Dama B8 com o plano de jogar dama A7. Essa manobra aí é conhecida como a dama do Rubinstein. Tem uma partida que ele fez isso, uma partida antiga, 1910, 1920 mais ou menos. Ele fez essa manobra aí pela primeira vez e ficou conhecido aí. Uma manobra típica aí para colocar a dama em jogo. Então, a dama vai ser aqui por A7 e junto com o bispo fazer um ataque no ponto F2. Aqui o Nakamura seguiu com bispo por C6 e B por C6, tentando piorar um pouco a estrutura do Digleren. Jogou com D4, E por D4, C por D4 e bispo B6. É uma recomendação que eu sempre passo para meus alunos. Se você está com esse centro forte, muitas vezes a maneira das pretas tentarem atrapalhar seria atacando esse cavalo. Então, um ponto positivo é que as pretas não conseguem fazer lance bispo G4 e desequilibrar o cavalo de F3 que segura esse centro forte aqui na casa de D4. Então, parece tudo bem na posição. A4, torre 8, e aqui ele faz um lance muito interessante. Nós vimos esse lance uma outra partida nas primeiras rodadas, o Nepo fez um lance parecido, jogando o lance torre A3. Então, esse A4 parece um lance que não quer muita coisa, mas esse lance permite a passagem de torre pela terceira fila. E se você joga italiano, você precisa saber que muitas vezes as suas torres vão passar pela terceira fila buscando um ataque na posição. Então, considere muitas vezes esse lance se você joga abertura italiana. Dama 7, continuando a manobra da dama. Cavalo F1, protegendo o peão agora com a dama, né? Tava vindo dois ataques aqui na posição, ele defendeu.
D5. E aqui poderia seguir jogando com cavalo G3 e mantendo a tensão na posição. Recomendo bastante que, se você não tiver certeza do que fazer, manter a tensão é sempre um bom negócio. Então aqui ele jogou E5. Cavalo E4. E voltou o cavalo para D2. Perceba que não dá para capturar aqui por lance intermediário como cavalo por E4. Então, vai ser interessante. Então veio isso F5, torre 2, e aqui jogou torre de AD8. Veio o cavalo B3, protegendo novamente o peão, C5, e aqui acontece algumas trocas de peças. D por C5, isso por C5, cavalo por C5, dama por C5, e Nakamura aproveita uma casa interessante na posição, que é a casa D4, uma casa que ficou fraca. E além disso, permite uma passagem de torre nessa posição. A torre vai começar a entrar em jogo aqui por F3. E até mesmo, a um momento, pode surgir um lance como F3, tirando esse cavalo daqui. Então, é um lance interessante. Ao mesmo tempo, ataca o bispo. Jogou bispo D7 e bispo F4, protegendo o peão novamente. Dama E7 e agora cavalo B5. Aqui cedeu aí o bispo, peão captura, cavalo G5. E agora, torre por A5, e a posição das brancas aí parece interessante, mas é uma posição com bastante luta ainda, vai ter muita coisa acontecendo nessa partida ainda. Seguiu aqui com cavalo E6, pensando o bispo, D2 e D4. Então, depois de resolver essas questões na coluna da torre, a torre volta para A3 e de novo a manobra da torre tanque, voltando aqui, mirando a casa de G3. Dama C5, torre G3 e agora D3. E é importante nesse tipo de posição ver que o adversário está ameaçando, né? Sei que dá muita vontade de lance como torre E4, mas está chegando dama C2. Então tem que calcular muito bem isso aí. A torre vai ter que voltar para E1, provavelmente. Então ele jogou torre 1 direto. Dama por B5. E o Nakamura aqui foi pro tudo ou nada, dama H5, levando todas as suas peças aí pro ataque. Então a dama tá no ataque, a torre tá no ataque, o bispo tá no ataque, só falta essa torre chegar. Só que essa torre, ela tem que ficar guardando essa primeira fila, porque esse peão logo logo vai dar trabalho na partida. Então veio dama por B2, e aqui o único lance que ele poderia fazer para seguir com chances aí, bispo por H6. Belo lance aí do Nakamura, agora o ataque parece estar chegando, tá muito forte. Mas tem D2, peão passando é sempre perigo. Torre D1, torre D5. E nessa posição ele fez um lance muito interessante. Não tem nenhuma sequência forçada para ganhar aqui, mas é muito bonito ver o lance com o bispo G7. Inclusive, deu como brilhante aí no chess.com. É um lance muito interessante. Cavalo por G7. E para seguir com chances aqui, né? Porque lances como dama H6 não funcionam por dama por E5. Ele mandou outro belo lance, torre por G7. E aqui as pretas vão ter que entrar numa posição de cheque perpétuo. Não tem muita opção por aqui. Porque depois de dama cheque veio rei F8, dama H6, rei G8 e ficaram aqui dando cheque na posição até empatar. Veio rei E7, dama F6. Aqui voltou para rei F8, dama H6, rei G8. O detalhe na posição é que aqui ele até poderia jogar rei D7, mas é uma posição bem perigosa, tá? Eu fiz análise dessa posição, seguiria com dama por F7, atacam as duas torres e tá dando cheque. O único lance para manter vivo seria rei C6, aí dama por E8 e teria que acertar aqui rei B7 na posição para não perder. Então teria uma série de lances aí para as pretas e ficaria na posição com dois peões aí a menos, apesar de esse peão estar quase passando. Então seria uma posição muito arriscada para se jogar de pretas aí, né? Então o Ding não quis entrar nesse tipo de posição. Então vamos dar uma olhada na precisão dessa partida. Dá uma olhada do lado 96.1 para as brancas, 96.5 para as pretas, uma partida aí muito equilibrada. Aí você pode ver como que a abertura italiana permitiu vários ataques na posição. Se você joga abertura italiana, tem um convite muito especial para você. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro link vai estar aparecendo para você, e também no primeiro comentário, vou colocar uma aula sobre o ataque GHF dentro da abertura italiana. Então, se você joga italiana, é obrigatório que você assista essa aula, que é muito interessante para você evoluir ainda mais e conseguir atacar mais ainda na abertura italiana.
Combinado? Espero você nos nossos próximos vídeos, próximas análises do torneio de candidatos. Um forte abraço, fica com Deus e até mais. Não esquece de pegar o link que está aí embaixo.